Muito bem, quero cumprimentar os alunos, cumprimentar as alunas. Nós vamos dar seguimento à nossa matéria, o Direito Penal 4. Já caminhamos bastante e hoje, propriamente, ingressaremos no título 10 do Código Penal, que trata dos crimes contra a fé pública. Eu vou me concentrar basicamente em alguns artigos mais relevantes nessa nossa aula, e é importante desde logo conceituarmos no que consiste a fé pública, no sentido de bem jurídico tutelado por esses crimes do título 10 do Código Penal. A fé pública é o sentimento de confiança que se extrai de documentos, de papéis, de títulos, e mesmo vale também para moeda. Existe o crime de moeda falsa, sobre o qual apenas farei uma breve referência já, no sentido de que quando se falsifica dinheiro ou quando se falsifica moeda, tem-se o crime do artigo 289 do Código Penal, cuja principal singularidade é que a competência é da Justiça Federal. Esse é um crime cujo julgamento é feito pela Justiça Federal, e também é incriminada a conduta de possuir petrechos para a falsificação, vale dizer, aparatos, instrumentos tendentes à falsificação, seja da moeda, seja de outros tipos de documentos, portanto, uma espécie de crime antecedente e que é punido independentemente da concretização da falsificação em si, o que mostra a relevância do bem jurídico tutelado, na medida em que ele é protegido em variadas projeções, tanto quando se falsifica o documento ou os demais dados tendentes à falsificação, como quando se utiliza isso, quer dizer, quando se usa o documento, nós veremos isso na sequência da exposição, e no momento antecedente, quando o sujeito possui petrechos, possui instrumentos tendentes a essa mesma falsificação. Logo, há 3 fases aí, se poderia apontar, de proteção do bem jurídico, no momento anterior da própria realização ou da preparação. É um tipo de ato preparatório aqui, esse alusivo aos petrechos, que é punido por si só. Quer dizer, vocês sabem que a tentativa dos crimes só é punida a partir do momento em que se ingressa na fase de execução, mas há uma exceção a isso. Qual exceção? Quando os atos preparatórios já constituem por si sós tipos penais autônomos, e é o que sucede nesses casos dos petrechos tendentes à falsificação de moeda e de documentos. Mas, como eu dizia, esse sentimento de confiança que constitui a fé pública, ele não deixa de ser um bem jurídico coletivo, portanto não se trata aí de um interesse exatamente individual, e a própria expressão, né, fé pública, já denota que não se trata aí de um bem jurídico pertencente a uma só pessoa. Ao contrário, trata-se de um interesse da coletividade, de um interesse comunitário, no sentido de que os documentos, os papéis que circulam no âmbito da vida social sejam dotados de confiança, sejam dotados de veracidade. Quando essa confiança é defraudada, quando ela é contrariada, isso gera problemas, ainda que, e no geral é o que ocorre com esses crimes, ainda que não se apresente uma situação de dano concreto, vale dizer, ainda que não haja prejuízo a qualquer pessoa, o só fato de falsificar-se um documento ou de colocar um documento falso em circulação já gera perigo para a ordem comunitária, e, portanto, essas infrações são punidas independentemente de dano.
Como eu disse, nós vamos nos concentrar em alguns dispositivos, basicamente os do artigo 297, 298 e 299 do Código Penal, há distinções muito importantes a serem feitas aqui, e depois, mais ao final, aludirei a dois dispositivos que possuem também importância. Seja como for, antes de tudo, antes de falarmos dos crimes dos artigos 297 e 298, que são aqueles com os quais começarei, falsificação de documento público e depois falsificação de documento particular, é importante conceituarmos o termo documento, né? Afinal, no que consiste documento num sentido, por assim dizer, jurídico? E os autores apontarão que documento é o suporte físico tendente a registrar ou materializar um ato ou fato transeunte, ou seja, passageiro. Quer dizer, repetindo, documento é o suporte físico tendente a registrar ou materializar um ato ou fato transeunte, ou seja, passageiro. Quer dizer, um ato ou fato pertencente a um momento específico do tempo. Uma outra definição que se pode apresentar é de que documento é o suporte material que incorpora algum tipo de informação, Aqui é importante referir que o Código Penal é de 1940 e, naquela época, e por assim dizer, até recentemente, basicamente, esse suporte material concernente ao conceito de documento dizia respeito a papéis. Hoje em dia, a concepção de documento exclusivamente como sendo um papel onde se contém informações relevantes é insuficiente, né? Todos vocês sabem que, na atualidade, tem havido uma transposição, digamos assim, do que alguns chamariam de mundo analógico para um mundo digital, em que, consequentemente, esse suporte material onde há informações relevantes não mais se restringe a papéis, Ao contrário, pode ser considerado documento dentro desse conceito que eu lhes forneci, um CD. CD também já realmente é algo ultrapassado, mas um pendrive, um HD externo, o disco rígido de um computador. Vejam só o que tem acontecido no sistema judiciário em geral, com a expansão do chamado processo eletrônico. Quer dizer, os autos de um processo são notavelmente um documento. Mas hoje em dia eles tendem a desaparecer como tal. O que se tem hoje é o chamado processo eletrônico, que tramita sem uma compreensão física, né? Ninguém pega o processo eletrônico. Ah, professor, isso então exclui os crimes de falsidade documental do âmbito desse universo digital? A resposta é não. Por quê? Porque documento é todo suporte material, seja ele papel, seja ele qualquer outro tipo de suporte material, onde haja determinadas informações. Nesse sentido, por exemplo, o que a rigor sempre foi tido como um documento muito típico da vida social, qual seja a nossa carteira de habilitação, em muitos casos, hoje em dia, ela está num outro tipo de suporte que não aquele pedaço de papel, muitas vezes envolvido por um plástico. Está nos nossos celulares. E, nesse sentido, a falsificação do seu conteúdo, daqui a pouco nós vamos especificar os modos de falsificação, mas a falsificação do seu conteúdo não deixa de ser
não deixa de se enquadrar nos crimes que estamos tratando. Tá? Então, esse primeiro pano de fundo concernente aí à digitalização como tendente a impor uma releitura dos tipos de notem que aqui não é uma interpretação extensível, meramente estou reajustando o conceito de documento que sempre abarcou a ideia de suporte físico ou suporte material para os novos modelos de suporte que se apresentam hoje. E, sem prejuízo disso, há uma outra questão introdutória, que é a seguinte: o Brasil é um país tido e havido, e há razão nessa asserção, como muito burocrático. Quer dizer, para tudo se exige algum tipo de documento, algum tipo de certidão, algum tipo de atestado. E isso acaba por incrementar a importância dos crimes que nós vamos tratar, aqui. A burocracia brasileira, essa necessidade de precisa ir no despachante para isso, precisa ir no tabelionato para aquilo, precisa ir no cartório para aquilo outro, é uma característica muito nossa, autores que inclusive estudam as origens históricas dessa burocratização da vida social em nosso país e que faz efetivamente com que os crimes de falsidade documental tenham uma singular importância, tá? Uma singular importância. Existem dois tipos de documento, muito basicamente, que são os documentos públicos e os documentos particulares ou privados. Documentos públicos e os documentos particulares ou privados. Documento público é aquele emitido pelo Estado, emitido pelo Estado ou por órgãos estatais. Nós veremos daqui a pouco, inclusive, que se esse conceito quiser ser melhor dado, nós poderíamos dizer que o documento é público quando emitido pelo Estado, por órgãos estatais e paraestatais, tá? Que são determinadas entidades que realizam serviços públicos, embora não componham exatamente aquilo, vocês estudarão em direito administrativo, aquilo que normalmente chamamos de administração direta do Estado. Tá? Então, os documentos são públicos quando emitidos pelo Estado, por órgãos estatais, quer dizer, a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça, órgãos estatais, ou órgãos paraestatais, por exemplo, uma autarquia, como é o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou uma empresa pública, como são os Correios, e assim por diante. E documentos privados ou particulares? Aí o conceito é por exclusão. Chega a ser feio dizer, mas o conceito de documento particular é o seguinte: documento particular é aquele que não é público. Documento particular é aquele que não é público. Portanto, é o documento não reconhecido como público. Um recibo que eventualmente eu entregue a alguém que me pagou determinada conta, eventualmente a comanda de um bar ou de um restaurante pode ser considerada um documento particular, uma nota fiscal que lhe seja repassada por determinado comerciante e assim por diante. São documentos situados na órbita das relações privadas. Nós vamos estudar em conjunto os artigos 297 e 298 do Código Penal, na medida em que a descrição típica de ambos os dispositivos é rigorosamente a mesma, com uma distinção. O 297 alude à falsificação de documento público e o 298 à falsificação de documento particular. E institui, é bom dizer, penas diferentes, porque a falsificação do documento público é punida com reclusão de 2 a 6 anos e multa, ao passo que a falsificação do documento particular é punida com reclusão de 1 a 5 anos e multa. Logo, a pena da falsificação do documento público é um bocadinho maior do que a pena da falsificação do documento
particular. Em termos de verbos ou núcleos do tipo, há similaridade. Por exemplo, o primeiro dos verbos que aparece é falsificar, né? Tanto no 297 como no 298 do Código Penal. Falsificar significa reproduzir, imitar ou contrafazer. Tá? Quer dizer, reproduzir, imitar ou contrafazer. Ao passo que alterar é modificar. Alterar é modificar. Na falsificação, portanto, o documento inexiste. O documento inexiste sendo criado pelo agente. Tanto o documento público, no caso do artigo 297, como o documento particular, no caso do artigo 298. Ao passo que na alteração há um documento, existe um documento que o agente modifica, Importantíssimo aqui é perceberem que tanto o artigo 297 como o artigo 298 aludem à chamada falsidade material, concernente à forma do documento, à parte física do documento. Isso quer dizer que na falsidade material, seja do documento público, seja do documento particular, existe uma intervenção do sujeito no aspecto físico tangível do documento, ou criando-o, ou então alterando-o, mas alterando-o na sua estrutura material, Isso quer dizer, desde logo, depois aprofundarei isso, mas isso quer dizer, desde logo, que a falsidade material dos artigos 297 e 298 do Código Penal, elas são aferíveis por perícia. Melhorando, inclusive, essa referência, é necessário que se faça perícia para que o sujeito responda pelos crimes dos artigos 297 e 298 do Código Penal. Mais ainda, como se trata de um crime contra a fé pública, a jurisprudência aí é muito uniforme no sentido de afastar a responsabilidade penal nas hipóteses de falsificações grosseiras, Quer dizer, quando a falsificação é perceptível claramente por aquilo que os autores chamam de homem médio, quer dizer, quando qualquer pessoa puder, sem maior esforço, sem maior conhecimento técnico, depreender que há no documento uma falsidade, tem-se aí uma espécie de crime impossível do artigo 17 do Código Penal por absoluta ineficácia do meio. Em outras palavras, quando o documento não possui nenhuma capacidade de iludir o homem médio, uma pessoa comum, afasta-se a incriminação. É o caso da chamada falsificação grosseira. Então, sei lá, o sujeito tem uma carteira de habilitação na categoria B, que lhe permite dirigir veículos, mas ele quer dirigir caminhões. O que ele faz? Ele pega a carteira, vejam como é uma falsificação material, ele pega a carteira e dá uma rasurada, ele transforma o B em D. Mas ele faz isso de maneira tão tosca que, se eventualmente ele for parado por alguém e apresentar esse documento, logo de cara o guarda de trânsito, o guarda rodoviário percebe, fala, poxa, isso aqui é claramente falsificado. Creiam, o crime de falsidade, portanto, nesse caso, não se apresenta. Terá havido outro crime? Sim, ele está dirigindo sem habilitação para aquela categoria de veículo, então ele responderá por um crime de trânsito, mas o crime de falsificação não se apresenta. Ou então, imaginemos uma outra hipótese, o sujeito tem o seu RG, ele tem o seu documento de identidade e, por alguma razão, sei lá, ele quer
entrar numa categoria etária que não é a dele. Aí ele pega e falsifica o documento, rebaixando, ao invés de aparecer lá 35 anos, ele coloca como se tivesse 15, vai, para pagar meia entrada num show. E olham aquilo e falam, poxa, é impossível que você tenha, tenha 15 anos. É evidente que isso aqui foi grosseiramente rasurado, quer dizer, qualquer coisa nesse sentido implica numa falsidade grosseira que, portanto, se afasta do âmbito da incriminação. E também se afasta o crime de falsidade documental a partir de um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, coagulado na súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, súmula 17 do STJ, no seguinte sentido: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, é por este absorvido. Vejam só, as falsidades documentais, elas podem ser praticadas, digamos assim, para que o sujeito se aproveite delas por si mesmas, portanto, não há nenhuma outra finalidade, nenhum outro escopo, mas há muitos casos em que a falsidade documental é cometida a fim de que o sujeito obtenha algum tipo de proveito patrimonial ou realize algum tipo de golpe. O que, em linhas gerais, sinalizaria a existência de dois crimes. Quer dizer, eu falsifico um determinado documento para concretizar o artifício ou o ardil previstos ali no artigo 171 do Código Penal, que nós já estudamos. O que a jurisprudência definiu é que se a falsidade documental se exaure no estelionato, ou seja, se o documento foi falsificado para a realização de determinado golpe, de determinado crime de estelionato, e só, portanto, não se trata de um documento que tenha pertinência ou que tenha viabilidade de ser utilizado em outras situações, é assim que se deve interpretar essa frase. Quando o falso se exaure no estelionato, ele se esgota, ele termina ali na prática do estelionato. Nesses casos, não havendo mais potencialidade lesiva, é o falso documental absorvido pelo estelionato. Portanto, o sujeito responderá apenas pelo estelionato. Tá? Em outros termos, o que a jurisprudência aqui diz, a súmula 17 diz, é que aplica-se o princípio da consunção, quando o falso documental é utilizado exclusivamente para a prática ou o cometimento do estelionato, tá bem? E, igualmente, porque notem, nós estamos estudando os crimes de falsidade, documento público e falsidade, documento particular, mas nós estamos tratando, por enquanto, da conduta de quem falsifica esses documentos, na medida em que há um outro artigo, qual o artigo 304 do Código Penal, voltarei a ele depois. Mas esse artigo 304 incrimina a conduta de usar documento falso. Usar o documento falso. Portanto, uma coisa é falsificar o documento. Outra é utilizar o documento falsificado. O Código Penal prevê dispositivos aí diversos, diferentes para cada uma dessas condutas. E a jurisprudência, nesse caso, diz: se quem utilizar o documento for a mesma pessoa que o falsificou, haverá apenas a responsabilização por um crime. Tá? Em outras palavras, de novo aqui, existe a absorção. O crime fim, que é o uso de documento falso, absorve o crime meio, que é a própria falsificação. Então vejam para ficar mais claro. Imaginem que eu sou um sujeito que falsifica carteiras de habilitação.
Aí eu falsifico carteiras de habilitação e vendo para pessoas que não conseguiram a sua habilitação. E essas pessoas utilizar-se-ão das carteiras que eu falsifiquei. Temos 2 crimes, 2 agentes, cada um responderá pelas suas condutas. Eu, pela falsidade documental, e aquela outra pessoa pelo uso do documento, artigo 304 do Código Penal. Não há problema. A situação diferente é eu falsificar a carteira de habilitação, eu crio uma carteira de habilitação e eu mesmo a utilizo. Quer dizer, eu sou parado numa blitz policial, documento, e eu apresento o documento falsificado. Portanto, eu mesmo realizei as 2 condutas. Nesse caso, a jurisprudência entende que aplica-se o princípio da absorção ou consunção, de maneira que responderei exclusivamente pelo crime de uso de documento falso. Eu não sei se os alunos perceberam, os alunos e as alunas, mas houve, durante a gravação dessa aula, um pequeno interregno, dentro do qual faltou luz, e eu prossegui na gravação, o que deve ter implicado, evidentemente, num certo prejuízo em termos da imagem, mas isso acontece, né? Eu preferi não parar a gravação, não interromper, e de alguma maneira isso deve ter colocado-me numa certa penumbra. Mas esse episódio me fez lembrar da época de estudante. Eu me lembro bem quando estudava na faculdade, na graduação, onde vocês estão, e mais de uma vez aconteceu de faltar. Eu tinha um horário que utilizava para estudar todos os dias. Todos os dias procurava estudar de 1 a 2 horas a matéria que tinha recebido durante a graduação. Normalmente eu sempre fiz a faculdade no período matutino. E à noite revisava as minhas anotações, lia os livros de doutrina, entre 1 e 2 horas em geral por dia era suficiente para a revisão da matéria diária. E não era infrequente que faltasse luz. Às vezes acontece de faltar luz. E muitas vezes em que isso ocorreu, ou praticamente todas as vezes em que isso ocorreu, eu descia na garagem, entrava dentro do carro, ligava a luz do veículo, a luz interna do carro dos meus pais e ficava estudando com aquela luz para não perder o dia de estudo. De alguma maneira me veio agora uma espécie de déjà vu alusivo a essa situação, mas já numa outra posição, dando-lhes aula, faltou luz e eu achei por bem seguir dando a aula e ficar a recomendação, se lhes faltar a luz, sigam assistindo às aulas, coloquem o celular aí ou o computador de maneira no Wi-Fi e vamos em frente. O importante é não deixar de lado a possibilidade de aprender, porque o tempo passa rápido demais. Mas então o que eu lhes dizia, pessoal, quando no ensejo em que a luz voltou, é que nós temos o artigo 304 do Código Penal que trata do uso de documento falso, e se quem usar o documento falso for a mesma pessoa que tiver falsificado o documento, há um crime só. Eu repetirei isso, mas quero já mencionar. O artigo 304 do Código Penal, abram o código e vejam, ele é um crime muito inusitado na perspectiva de que ele é chamado de crime de pena remetida. Crime de pena remetida. Ou seja, ele não estabelece pena. Ele não diz qual é a pena correspondente àquela conduta. Mais ou menos ele diz assim: usar documento falso, pena, a mesma aplicada à falsificação ou alteração. Quer dizer, quem usar documento público falso, a pena é a mesma da falsificação de documento público. Quem usar documento particular falsificado, a pena é a mesma da falsificação de documento particular. Tá? Então, aquele que falsifica e usa o documento responde apenas pelo crime de uso, que é o crime fim, o artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, aponta alguns documentos que são chamados de documentos públicos por equiparação. E aí diz,
Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, quer dizer, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, o título ao portador ou transmissível por endosso, isso vale para o cheque. Portanto, o cheque é um documento público por equiparação, na medida em que ele é transmissível por endosso. Vocês vão estudar isso em direito empresarial, mas basicamente o endosso é um meio de transmissão dos títulos de crédito. Tá? O endosso pode ser definido muito simplesmente, depois aprofundaram esse conhecimento, como meio de transmissão dos títulos de crédito, como é o cheque. As ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Quer dizer, mesmo o testamento particular, quando alguém dispõe sobre os seus bens para depois de sua morte, num testamento particular, se ele for alterado ou falsificado por outrem, o testamento particular se equipara a documento público pela dicção do parágrafo 2º do artigo 297. E o artigo 298, parágrafo único, também cria ou também estabelece documentos particulares por equiparação. 2 aqui: cartão de crédito ou de débito. Quer dizer, o cartão de crédito ou de débito é documento particular por equiparação na forma do artigo 298, parágrafo único. Tá? Parágrafo único. Como lhes disse, nestes casos de falsificação material, é necessária a realização de perícia. Falsidade material em documento público ou privado que recai sobre os aspectos físicos do documento. Veja, há uma outra espécie de falsidade documental prevista no artigo 299 do Código Penal, que é a chamada falsidade ideológica. É a falsidade ideológica. Notem que a própria expressão falsidade ideológica já alude, já aponta, já sinaliza para a ideação ou para aspectos abstratos e não físicos do documento. De maneira que o primeiro passo que daremos a respeito da falsidade ideológica é distingui-la da falsidade material concernente aos artigos 297 e 298 do Código Penal. Quais são as diferenças? Ora, primeira delas, a falsidade material recai sobre a forma do documento, sobre o aspecto físico do documento. Ao passo que a falsidade ideológica recai sobre o seu conteúdo. Em outros termos, na falsidade ideológica, o documento é materialmente verdadeiro. O problema é que o seu conteúdo é falso. Num exemplo tosco, mas para ajudá-los a entender desde já. Uma coisa é eu pegar determinado documento e rasurar a idade para diminuir minha idade a um determinado patamar. Isso é falsidade material. Ponto. Outra coisa é eu estar numa repartição pública ou em determinado ambiente privado e a pessoa está elaborando um documento e pergunta: idade? E eu que tenho 44, digo 34. E a pessoa coloca ali no documento 34 anos. E me entrega o documento. Vejam, esse documento foi elaborado pela autoridade competente, ele preenche todos os seus requisitos formais, ele não tem nenhum garrancho, nenhuma rasura, nenhuma adulteração no seu corpo. Entretanto, ele possui uma ideia inverídica. Qual ideia? A minha idade. Porque eu, aspas não, na verdade, eu menti acerca da minha idade. Então, o seu conteúdo é falso. Nesse caso, eu,
que prestei a informação inverídica, estou realizando a conduta da falsidade ideológica. Estou realizando a conduta da falsidade ideológica. Dessa breve distinção, é possível extrair que, na falsidade material dos artigos 298 e 297, dos artigos 297 e 298 do Código Penal, exige-se a perícia. Quer dizer, é necessário que um profissional técnico olhe e fale, o documento foi alterado aqui ou ali, ou o documento foi criado e está faltando, sei lá, uma marca d'água, está faltando uma insígnia, não importa, mas é algo aferível por perícia. A falsidade ideológica não. A falsidade ideológica não exige e nem há como realizar-se perícia, porque o documento estruturalmente é verdadeiro. Verdadeiro. E a falsidade ideológica do artigo 299, ela não distingue a sua pertinência entre documentos públicos e particulares. Tá? A falsidade ideológica pode suceder, pode apresentar-se tanto em relação a documentos públicos como em relação a documentos particulares. A única mudança é a pena, porque está ali no artigo 299, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Se o documento é particular. Mas o tipo penal é um só, tipo penal do artigo 299 do Código Penal. Em termos de estrutura típica do artigo 299 do Código Penal, há 3 verbos ali, há 3 formas pelas quais a conduta da falsidade ideológica pode ser realizada. Omitir. Omitir é deixar de inserir ou não mencionar. Deixar de inserir ou não mencionar. Inserir é colocar ou introduzir. Inserir é colocar ou introduzir. Quer dizer, alguém te dá um documento, você tem que preencher ali, sei lá, vamos imaginar que o sujeito quer... ele coloca um endereço falso. Ele coloca um outro endereço, por qualquer razão que seja, sei lá. Imaginemos que a gente está em tempos de pandemia e o sujeito só pode se vacinar no seu bairro, mas no bairro dele está faltando alguma vacina, ele vai num outro bairro e coloca o endereço que não é dele. Tá? O endereço que não é dele. Isso é uma falsidade ideológica. Ao preencher o documento, ele escreve outro endereço. Então, ele inseriu, colocou ou introduziu uma informação falsa. Fazer inserir, que é a terceira modalidade típica, é proporcionar que se introduza. Quer dizer, proporcionar que se introduza. Em outros termos, o funcionário ou alguém num ambiente privado está preenchendo o documento e você lhe fornece uma informação falsa, proporcionando que ele a introduza no documento. É por isso que está lá. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele deva constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Quer dizer, então, em todos esses casos, há a falsidade ideológica. Tá? Não há rasuras, não há emendas, não há borrões, não há subtrações de caráter material. O que há, como diriam os autores mais antigos, é uma mentira reduzida a escrito. Uma mentira reduzida a escrito. Conteúdo intelectual do documento, não é verdadeiro. E isso se faz, aqui é a questão do dolo, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Portanto, o dolo, o elemento subjetivo do tipo aqui, é consistente à vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Por exemplo, lá, num ambiente festivo, vamos imaginar que você está em um determinado local cujo ingresso é
vedado a pessoas que tenham mais de 30 anos. E o sujeito chega no lugar, ele tem mais de 30 e aí perguntam a sua idade e ele mente a sua idade. Nesse caso, ele está praticando uma falsidade ideológica. Um outro exemplo, o sujeito vai ao médico, ele não quer trabalhar naquele dia e o médico está preenchendo ali os formulários e indaga ele, está com dor em algum lugar? O sujeito não está com dor nenhuma. Dor nenhuma. Ele fala assim, estou com dor em tudo, na verdade. Estou com dor no rosto e no resto. Portanto, ele menciona ali que está numa situação de padecimento, porque o objetivo dele é engabelar o médico para obter um atestado. Uma falsidade ideológica. Então, todos esses casos em que se faz inserir, ou se insere, ou se omite algo que deveria constar em determinado documento, revelam o crime de falsidade ideológica, tá? Revelam ou ensejam o crime de falsidade ideológica. Que é importante, quero fazer referências breves ao artigo 302 do Código Penal, artigo 302 do Código Penal, porque nesse dispositivo há um outro tipo de crime, já aí um crime próprio, ou seja, que requer, que exige uma especial qualidade do sujeito ativo, no sentido de, 2 pontos, dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Detenção de 1 mês a 1 ano. E aí, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa, etc. Então, notem bem. A primeira hipótese é o paciente que fornece falsas informações ao médico, a fim de que o médico produza, em erro, ele, médico, um atestado que vá beneficiar aquele sujeito. Nessa hipótese, esse sujeito praticou o crime de falsidade ideológica. Outra coisa é o sujeito chegar no consultório, dizer para o médico, faltei ao serviço hoje, não estava a fim de trabalhar, doutor, eu preciso de um atestado. Aí o médico fala, bom, eu vou colocar aqui que você está com um resfriado, qualquer coisa nesse sentido. E aí o médico fornece um atestado falso. Nesse caso, o médico responde pelo crime do artigo 302. Notem que é um crime cuja pena é bastante diminuta, detenção de 1 mês a 1 ano, é um crime, inclusive, situado no âmbito do juizado especial criminal, né? Na verdade, é uma infração penal de menor potencial ofensivo, é uma pena inferior a 2 anos e que, consequentemente, viabiliza proposta de transação penal e aquelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, que ao longo do curso vocês vão estudar. E também os artigos 300 e 301 do Código Penal trazem crimes de falsidade documental mais específicos, tá? Aqui realmente só uma referência. Falso reconhecimento de firma ou letra, reconhecer como verdadeira no exercício de função pública firma ou letra que ou não seja, aqui também é um crime próprio, exige a condição peculiar de estar no exercício da função pública, tá? Reconhecer firma ou letra que não sejam correspondentes, e o artigo 301, atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, crime próprio, portanto, requer uma qualidade especial do sujeito ativo, não é qualquer pessoa que pode cometer, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Quer dizer, imagine o sujeito que é jurado, né? O sujeito é jurado da vara do júri de Porto Alegre, o que se enquadraria aqui numa espécie de ônus ou de serviço de caráter público. E ele, por alguma razão, quer arrumar desculpa para não ser jurado, e aí procura algum funcionário que atesta ou certifica falsamente, no âmbito do seu cargo, uma circunstância que inviabilize o exercício dessa função de jurado.
crime seria aqui do artigo 301 do Código Penal. São falsidades, mas são falsidades com características próprias específicas. A mais importante delas, reitero, que são crimes próprios. Caminhando, pessoal, vamos tratar do artigo 304 do Código Penal. Já fiz alguma referência. Crime de pena remetida, ou alguns autores mencionam crime de tipo remetido, porque tanto o preceito primário como o preceito secundário remetem a outros crimes. Vejam, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Portanto, fazer uso de qualquer dos documentos que estão nos artigos anteriores, pena acominada à falsificação ou à alteração. Então, é o crime cujo preceito primário remete a outros crimes e cujo preceito secundário, ou seja, a pena, também remete a outros crimes. Fazer uso, que é a descrição típica do artigo 304, fazer uso significa empregar, utilizar, aplicar. Naturalmente, exige-se que o documento seja usado como se fosse autêntico. Em outras palavras, se o sujeito utiliza ou um documento falso num caráter de brincadeira, como uma espécie de relíquia, como algum tipo de gozação, aí não há crime, tá? Vou pegar um exemplo, porque eu sei que em algumas viagens, às vezes existem, em determinados comerciantes ambulantes, vendem como se fosse carteira de identidade de grandes figuras da história, por exemplo, e você pode colocar a tua foto ali. Tá? Você pode colocar a tua foto no documento, e aí quase que passaria por um grande personagem histórico, e aí apresenta a tua foto, você mostra isso numa reunião de família. Obviamente que não há dolo aí, né? O sujeito não está usando o documento, ele tá com um documento falso, a rigor, mas ele não está usando o documento falso digamos, na perspectiva típica do artigo 304, sem contar que, no limite, qualquer situação como essa excluir-se-ia pelo fato de ser uma falsificação grosseira, né? O sujeito se apresenta ali como, sei lá, como Winston Churchill, como John Lennon, ou como qualquer grande figura, e apresenta o RG com a sua foto, é óbvio que qualquer um vai depreender que não se trata, não há potencialidade lesiva, alguma. Então, a falsificação grosseira exclui o tipo. Agora, é curioso saber que há alguma discussão, aproveitando esse exemplo, há alguma discussão na jurisprudência, em termos de falsificação documental, acerca da troca de fotografia, tá? Acerca da troca de fotografia. Nesses casos da troca de fotografia de um documento, há alguns autores que dirão que o crime é de atribuição de falsa identidade. Nós vamos ver daqui a pouco, é o artigo 307, vai ser o último tópico da aula, tópico breve. Mas predomina tratar-se de falsificação material. Falsificação material, no geral, falsificação de documento público, né? Como é a cédula de identidade. Então, se o sujeito quer, por exemplo, isso, lamentavelmente às vezes acontece, é crime de falsidade documental. O sujeito não é universitário. Ele não é universitário, portanto, não tem acesso à carteira das entidades estudantis que viabilizam o pagamento a menor de ingressos para show, cinema ou qualquer coisa do tipo. E o que ele faz? Ele pega a carteira de um amigo e, em alguma medida, aloca na carteira a sua própria fotografia para beneficiar-se
da meia entrada, Nesse caso, tem-se a falsificação material de um documento. Vejam como é diferente, né? Esse caso é falsificação material e aí cumprirá verificar se é documento público ou privado, muito aparentemente se pode suscitar a ideia de que é um documento público, tá? Mas em alguns casos, dependendo do documento, sei lá, um documento emitido pela própria faculdade, se ela for privada, alguns podem dizer que é documento privado, a mim me parece que, no geral, isso é falsificação de documento público. Isso é diferente de você ir na sede da União Nacional dos Estudantes, por exemplo, e sem fazer faculdade, mentir que faz. Vamos supor que nada mais fosse exigido a não ser a própria palavra de quem vai lá. Ah, não, eu faço faculdade na universidade e tal. E aí, com isso, lhe é emitido e entregue a carteirinha que vai te dar direito à meia entrada. Nesse caso, a falsificação é ideológica. No outro, em que eu pego o documento de um colega e mudo a foto para que eu me valha do documento, a falsidade não é ideológica, é uma falsidade material. Retornando ao uso do documento falso, a falsificação grosseira exclui o tipo penal, como de resto já vimos que exclui em outras espécies de falsidade. Evidentemente, é necessário que o agente, que o sujeito que realiza o tipo penal do artigo 304 tenha consciência da falsidade. É preciso que ele saiba que o documento é falso. Por exemplo, eu vou numa repartição, presto todas as informações regulares, etc., e por alguma razão o funcionário é matreiro e me entrega um documento falso. E aí, sei lá, eu vou utilizar esse documento na circunstância para a qual ele se destina, e olham e falam, não, esse documento é falso. Eu falo, poxa, mas eu o obtive como se verdadeiro fosse. Nesse caso, temos um erro de tipo. Né? Na verdade, temos um erro de tipo da parte do sujeito. Então, é necessário que ele conheça a falsidade. E não vinga a tese de que o sujeito não conhecia a falsidade em situações nas quais ele deveria conhecê-la. Tá? Isso é muito comum na jurisprudência com relação à carteira de habilitação. O sujeito é parado pela polícia, documento e habilitação. Ele entrega a habilitação. Aí o guarda olha e fala, não, mas essa habilitação aqui está completamente fora essa habilitação é falsa. Verifica no sistema e fala, essa habilitação é falsa. O senhor fez os exames do Detran? Ele, não. Eu comprei a habilitação lá na... Isso tinha muito em São Paulo, agora não sei como está, porque também as coisas mudam muito, mas... não, eu comprei a habilitação ali na Praça da Sé. Tinha o sujeito vendendo, ele me perguntou algumas coisas e ele me deu a carteira de habilitação. Olha, nesse caso, não vinga a tese de que esse sujeito desconhecia a falsidade do documento, porque todos devem saber que para obter a carteira de habilitação você precisa passar por uma espécie de teste, cumprir determinadas aulas, etc. Né? Então, é necessário compreendermos aí que o sujeito, devendo saber que aquele documento é falso, ele responderá pela conduta. Ou então, nós estamos, infelizmente, ainda em tempos de pandemia, né? O sujeito vai em determinado lugar e compra um certificado de vacina, porque ele quer viajar para fora do Brasil, ele não se vacinou, e aí ele quer viajar, ele compra. Aí olha e fala, não, mas tomou vacina? No cadastro do SUS aqui não consta seu nome. Esse documento é falso. Ah, mas eu não sabia que era falso, eu comprei de alguém. Mas o senhor se vacinou? Não me vacinei. Então é óbvio que o documento é falso, né? Não precisa estar escrito no sujeito que ele sei que o documento é falso. Numa circunstância dessa, por óbvio, ele vai responder pela falsidade documental. O que a jurisprudência, todavia, aponta com relação ao uso de documento falso, do artigo 304, é que o encontro casual do documento não revela o crime. Por quê? Porque o crime é fazer uso do documento.
Então imaginem que eu tenho num bolso da calça um RG falsificado, no outro eu tenho um diploma falsificado e num terceiro bolso eu tenho outro documento falsificado. Aí a polícia me aborda na rua, mão na cabeça, vamos lhe revistar. E me revistam. E encontram casualmente esses documentos falsos. A indagação é: respondo pelo crime do artigo 304? E a resposta é não. Não respondo. Por quê? Porque eu não fiz uso desses documentos. Eles foram encontrados comigo casualmente. Isso é diferente dos casos em que eu apresento o documento, por alguma razão, quero ludibriar alguém, ou mesmo quando o documento me é requerido ou requisitado, exigido, e eu apresento o documento. Quer dizer, eu sou parado numa batida policial, documento do carro, e eu tomo o documento do carro. Falso. Respondo pelo artigo 304. Respondo pelo artigo 304. Tá? Se eu falar, eu não tenho o documento do carro, não vou lhe entregar, e eu for revistado e se encontrar esse documento que eu não quis usar, vejam que aí o tipo deveras não se concretiza, é diferente. Agora, se me é pedido e eu entrego o documento, respondo pelo crime do artigo 304 do Código Penal. Repito, se o uso do documento é feito por quem o falsificou, há absorção. O sujeito só responde pelo uso, não responde pela falsidade, pela realização da falsidade do documento. E para concluir, pessoal, em uma ou duas linhas, eu quero mencionar o essencial do artigo 307 do Código Penal, que é o crime de falsa identidade. Está lá no 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o crime não constituir se o fato não constituir crime mais grave. Também aqui uma infração penal de menor potencial ofensivo, a pena é de 3 meses a 1 ano, mas esse crime do artigo 307, ele deu muito pano para manga, ele acendeu uma discussão que durou muito tempo na jurisprudência a respeito do que se qualificava como um tipo de situação de autodefesa. Tá? Releio o tipo: atribuir-se falsa identidade ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano ao outro. Essa situação aparecia e aparece com muita frequência, mormente nos casos de pessoas que são foragidas do sistema de justiça, que têm contra si um mandado de prisão ou algum tipo de ordem coercitiva e são abordados pela polícia. Tá? A polícia me encontra na rua, eu sei que eu sou foragido por determinado crime, mão na cabeça, qual que é seu nome? Meu nome é X. E depois se apura que meu nome não é X, é Orlando. É Orlando. E a discussão que veio à tona era o seguinte: olha, mas se ele podia fugir, e fugir da abordagem policial não é crime, em que medida fornecer um outro nome para desembaraçar-se da atuação policial não estaria incluído no âmbito desse, aspas, aí, direito à fuga que o sujeito tem? Ou, em outras palavras, será que isso não é exercício de autodefesa? Ou, ainda de outro modo, será que esse crime, para essa situação, não violaria o princípio do nemo tenetur sede tegere? Qual seja, de que o sujeito não é obrigado a produzir prova contra si mesmo? Essa discussão sempre foi muito acirrada, havia posições em variados sentidos. Eu sempre entendi que fornecer outra identidade à autoridade policial revelava, sim, o crime,
independentemente da situação do sujeito estar foragido ou não, não entendo abrangido no direito à autodefesa a possibilidade de mentir para as autoridades policiais. E, no final das contas, esse entendimento foi consagrado, ele preponderava, a verdade, e ele foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 522. Súmula 522 do STJ, segundo a qual a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, é crime, ainda que em alegada autodefesa. Ainda que em alegada autodefesa. Como corolário disso, se tem que, se o sujeito se atribui falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que seja com o objetivo de não ser apanhado, de não ser preso, de desembaraçar-se da atividade policial, há crime. Há crime. O artigo 307 do Código Penal aplica-se a essa situação. Não compõe o arcabouço da autodefesa essa possibilidade de mentir para a autoridade policial, fornecendo outro nome, etc. Claro, hoje em dia, os meios de identificação são cada vez mais sofisticados e, naturalmente, que a autoridade policial tem diversas outras possibilidades de alcançar a real identidade daquele sujeito, não fica exclusivamente preso nas suas referências, naquilo que ele diz. Mas notem, o que eu estou a dizer é que, se o sujeito se dá outro nome e, por exemplo, apresenta um RG falso ou uma carteira de habilitação falsa, ele vai responder pelo crime também aí do artigo 304, está usando o documento falso, apresentou o RG do irmão ou qualquer coisa nesse sentido. E se meramente se atribuiu falsa identidade sem utilizar-se outro documento, ou então valendo-se de um documento nesse sentido, ele não escapa do artigo 307, ou, como diz o próprio 307, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Quer dizer, o 307 se apresenta, mas se ele tiver realizado outro crime mais grave, como o do próprio uso de documento falso, do artigo 304, imaginem que ele não só se atribuiu falsa identidade, ele apresentou um RG falsificado, nesse caso, ele vai responder pelo crime mais grave, que é o do artigo 304 do Código Penal. Em suma, o importante é saber que não está assambarcado pelo conceito de autodefesa a possibilidade de se atribuir falsa identidade à autoridade policial e, menos ainda, a de apresentar documento falsificado para escapar desse tipo de atividade. Tá bem, pessoal? Peço desculpas pelo intercurso aí da falta de energia momentânea que sucedeu hoje durante a aula, mas eu quero crer que isso não prejudicará a compreensão de vocês. Se isso acontecer, há sempre o espaço para tirarmos as dúvidas nas aulas síncronas, e a nossa próxima aula gravada vai tratar já dos crimes contra a administração pública, um tema bastante importante e de uma atualidade incontestável. Sigam estudando, espero que fiquem bem, nos vemos nos nossos encontros síncronos. Um grande abraço.